E aí, tudo bem? Tudo beleza? Espero que sim. 2 de agosto. É inverno, mas tá aqui meio quente hoje. Hoje eu vou fazer um comparativo de um viveiro com peixe, da água de um viveiro com peixe, mas com a coloração ideal, com a turbidez ideal, e de um viveiro, da água de um viveiro sem peixe, com a água mais translúcida. Vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, pessoal, para quem estuda um pouco de piscicultura, eu não sou técnico da área, mas procuro me aprofundar cada vez mais para fazer bem o meu trabalho. E são essas informações que eu procuro dividir aqui no canal, né? Dessas coisinhas que a gente vai aprendendo, descobrindo ao longo dos anos. E para quem está na piscicultura e para quem não é da piscicultura e que não sabe, a gente precisa de uma coloração, de uma turbidez por esverdeamento que é promovida pela vida primária na água. É extremamente importante, não só para alimentação natural dos peixes, mas sobretudo para a incorporação de forma natural de oxigênio dissolvido na água. E ao contrário do que se pensa, as pessoas dizem, com o sol, é o sol que transfere oxigênio para a água. Não é o sol especialmente, diretamente, que incorpora oxigênio na água. Quem faz isso é a fotossíntese, que é excitada pelo sol, né? Que é o sol que promove a fotossíntese, e a fotossíntese é que vai incorporar o oxigênio da água. Mas fotossíntese do quê? Né? De plantas? Sim, de plantas aquáticas, do zooplâncton, dos fitoplânctons e também do zooplâncton, mas em especial dos fitoplânctons, que é quem dá essa coloração esverdeada na água. São as algas que estão presentes no ambiente aquático, que vão receber a insolação, que vão receber a luz do sol e vão incorporar o oxigênio na água. E é isso que eu vou comparar hoje, porque eu tenho um viveiro sem nada de peixe e com a água bem translúcida, e este viveiro, que eu já cansei de dizer aqui no canal, estamos usando como berçário, tem 90 mil indivíduos, são peixes pequenos ainda, mas é uma densidade alta, e com a água na coloração esverdeada. Eu estou aqui com o meu disco de SEC, que é a ferramenta que nos auxilia para esse comparativo, né? É uma forma de se analisar a campo, sem você fazer análise biológica dessa água para saber quanto de carga de vida primária você tem ali. Então o disco de SEC assessora para isso. Existe uma taxa que é considerada confortável, boa, aceitável de vida primária. Vejam, a turbidez não pode ser por argila em suspensão. A argila em suspensão vai inibir a passagem do sol e, portanto, vai impedir que esse sol atinja os fitoplânctons e que isso vai inibir a formação de oxigênio, a incorporação de oxigênio. Também vai inibir a proliferação dos fitoplânctons, que precisam do sol para se proliferar. Então, a turbidez por argila em suspensão vai impedir a formação dos fitoplânctons. E se eles estiverem ali, o sol não vai ultrapassar essa barreira, porque a argila em suspensão vai formar um filtro para o sol, então vai atingir uma pequena camada só da água, o que vai impedir a formação de oxigênio. Então a forma natural de incorporar oxigênio na água é através do fitoplâncton. O disco de SEC, o meu aqui, está preso num cabo de vassoura. Essas fitas indicam 10 centímetros o espaçamento entre elas. A faixa aceitável e recomendada é entre 25 e 40 centímetros. Então a gente vai mergulhar ele aqui na água. Não sei se a imagem vai ser fiel ao que eu vou ver aqui, né? Eu vou mergulhar aqui na água até ele sumir. Primeira faixa, 10 centímetros. Primeira fitinha. Vou mergulhar mais um pouco.
Não sei, eu ainda vejo, não sei se a imagem ainda consegue ver. 20 centímetros. Vamos lá, aqui. Na metade dos 20 para 30 centímetros ainda tem um pequeno contato visual, mas já praticamente não vejo. Nos 30 centímetros eu perdi completamente o contato visual com o disco de SEC. Então a minha turbidez, promovida pelos fitoplânctons, está na casa de 25 a 30 centímetros, o que é considerado ideal. E esta turbidez, a sonda está aqui, ó. A sonda está aqui na água, sem movimentação. Essa turbidez está me dando agora ao meio-dia, está me dando com 17 graus na água, 11,3 de oxigênio dissolvido. Isto é para um viveiro com uma densidade de 90 mil peixes. O aerador está... Eu até estou com os ventures ligados, mas eles estão numa pressão muito baixa, não estão contribuindo para a formação de oxigênio. O aerador está desligado. Esses 90 mil peixes aqui consumindo oxigênio, ainda assim eu estou com 11 ppm e meio de oxigênio, isso dado pela quantidade de vida aquática que eu tenho aqui. Agora nós vamos num viveiro que está com a água translúcida. E lá a gente vai perceber a translucidez daquela água, a transparência daquela água, na verdade, ela é inadequada por várias razões. Primeiro que pode haver a formação de algas filamentosas, que são umas algas que parecem uns cabelinhos assim, e elas não são boas para o cultivo. Pode ativar também a geosmina, que é uma bactéria responsável por transferir o sabor terroso, que é o cheiro de terra, para o peixe. Não é tóxico para o consumo, mas transfere para quando as pessoas falam: o peixe tem gosto de barro. É dado pela geosmina, porque o ambiente aquático está muito translúcido. E a translucidez está ligada à ausência de vida primária. Então você vai ter pouco oxigênio, vai haver a formação de algas filamentosas, que eu vou aqui, ó. Aqui a gente já percebe a formação de algas filamentosas, aqui em volta da mangueira dá para ver bem, ali ó, essas algas são indesejadas. Como eu estou com essa água muito transparente, já tem a formação dessas algas. Também pode acontecer a proliferação de espécies aquáticas que também são indesejadas, tanto no fundo do viveiro como nas bordas. Eu já vou colocar a sonda aqui, para a gente fazer a mesma comparação. Pronto. Está aqui na água. Deixa eu botar aqui. O vídeo vai ficar meio tosco, né? Vou pegar o disco de SEC. Este viveiro está abastecido com água. Não teve peixe ainda, não fiz adubação. Ele passou pelo vazio sanitário, a gente fez manutenção, foi retirado todo o mato da borda, então ficou bastante livre de matéria orgânica, ficou bastante tempo secando. Fiz cal, fiz calcário, coloquei água. A água está limpa, não tem peixe, não recebe ração. A água está isenta de vida primária, está muito baixa a quantidade de vida primária. Isso se dá justamente por não ter feito adubação e por não estar tratando o peixe aqui. Antes de fazer a transferência de lá para cá, eu vou regular essa água. Vou colocar para recircular junto com aquele viveiro, vou fazer uma mistura das duas águas para aumentar a quantidade de vida primária aqui. Vamos ver o disco de SEC aqui nesse viveiro. Vamos mergulhar os primeiros 10 centímetros, para a gente ver ainda com bastante transparência ali o disco, né? 20 centímetros, a gente ainda vê muito bem o disco. 30 centímetros, ainda estou vendo o disco, eu acredito que apareça na imagem. 40 centímetros, ainda está o disco, ainda é possível ver o disco. 50 centímetros, ainda vejo o disco, então tá, a transparência está acima de 50 centímetros. Esta transparência
não é boa para o cultivo de peixe. Agora a curiosidade, um viveiro sem peixe, com água limpa, com a mesma insolação, é um viveiro vizinho, nós estamos aqui, nós acabamos de medir aquele viveiro ali, né? Então é um viveiro vizinho, mesma insolação, água limpa, sem a presença de peixe, mas isenta de vida primária, de microbiologia. E aí nós temos 4 ppm, não chega a 5 ppm de oxigênio dissolvido. A presença de algas filamentosas, água transparente com aspecto bonito, né? Um aspecto para um leigo é bonito dessa água, mas não ideal para o cultivo. Então água limpa não é sinônimo de qualidade no peixe, tampouco na atividade. Nós precisamos da turbidez por vida primária, por microbiologia, esverdeada, e não pode ser muito intensa. Se for muito verde, que o disco disseque não ultrapassar aqui esses 20 centímetros aqui, o sol também vai ter dificuldade para ultrapassar essa barreira e vai acabar não ativando uma segunda camada de vida primária. Então, a concentração de oxigênio vai ficar muito em cima. O sol precisa ultrapassar essa barreira. Você vai ter ali uns 40, 50 centímetros de oxigênio bastante uniforme nessa camada. Se for só em cima, também vai ter oxigênio só em cima, ele não transfere para baixo. Então é extremamente importante esse controle para que a gente tenha uns 50, 60 centímetros essa camada de oxigênio, né, dissolvido. E aí vem a importância de a gente ligar o aerador ao meio-dia, porque se você tem 40, 50 centímetros de oxigênio nessa camada de 50 centímetros, que é onde o sol está atingindo, e você liga o aerador, você vai trazer água do fundo para cima, vai substituir essa camada de 50 centímetros com a água do fundo, que também vai entrar pelo processo de fotossíntese, visto que ela tem uma carga ideal de vida primária. Então você vai conseguir levar oxigênio para baixo. Aí é uma bateria de oxigênio que você tem lá embaixo. Por isso que é importante a gente cuidar da turbidez, não ser uma... O viveiro 7 está na mesma condição aqui. Vamos levar o disco ali, ó. Também está com oxigênio baixo, que eu já tinha conferido. A formação de algas filamentosas ainda é baixa, mas está aqui, ó. Muito transparente também. 50, chega a 50, vai ultrapassar de 50 centímetros. Então aqui o 7 também está nessa condição. O aspecto é bem bonito, mas para o cultivo não é bom. Enfim, a ideia era comparar, né, o que e por que a gente tem que ter esse controle da turbidez por vida primária, e que não é bom ter a turbidez por argila em suspensão, né, que daí chama água barrenta, né? Porque a água barrenta vai impedir que o sol passe, vai impedir que as algas recebam o sol, vai impedir que elas transfiram o oxigênio para a água e vai impedir a reprodução das algas. Então fica tudo ruim, você fica responsável por tudo. Só tem oxigênio se ligar ao aerador, o peixe não tem uma segunda fonte de alimento, depende especificamente da ração. Ainda além disso, essa água terrosa, essa argila em suspensão, vai atrapalhar as brânquias, que é o modo de o peixe tanto consumir a nutrição natural, como também captar oxigênio, então vai atrapalhar. Isso vai atrapalhar todo o desempenho zootécnico do animal, visto que se a água estiver com uma transparência excessiva, você não tem a forma de alimento natural, você não tem a incorporação de oxigênio de forma natural, você tem o surgimento de espécies aquáticas não desejadas, alga filamentosa, outro tipo de planta, só tem oxigênio se ligar ao aerador, o peixe não tem uma segunda fonte de alimento, depende especificamente da ração. Ainda além disso, essa água terrosa, essa argila em suspensão, vai atrapalhar as brânquias, que é o modo de o peixe tanto consumir a nutrição natural, como também captar oxigênio, então vai atrapalhar. Isso vai atrapalhar todo o desempenho zootécnico do animal, visto que se a água estiver com uma transparência excessiva,
você não tem a forma de alimento natural, você não tem a incorporação de oxigênio de forma natural, você tem o surgimento de espécies aquáticas não desejadas, alga filamentosa, outro tipo de planta, você tem a ativação da geosmina, que vai dar o gosto terroso para o peixe. Então o ideal é 20 a 30 centímetros, até 40 centímetros de uma transparência esverdeada, para que o sol ative a vida primária, ative essas algas, para que elas incorporem oxigênio na água, para que o peixe tenha alimento natural e você tenha um ambiente controlado. Um outro detalhe, se você tiver uma carga muito intensa de vida primária, de esverdeado muito forte, ele até vai gerar nessa primeira camada uma carga bastante grande de oxigênio dissolvido. Só que como tem muita alga, de noite ele vai precisar consumir esse oxigênio. Então acaba trazendo bastante prejuízo para o seu sistema. Enfim, a ideia era falar sobre o controle e por que a gente tem que controlar a turbidez esverdeada, por que é importante a gente ter esse controle da água. Tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem bem. Comam peixe.